Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer estar na sua casa, nós agradecemos a sua audiência. E eu lembro, sempre você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, a TV LW, Facebook, YouTube e Instagram. Também pelo canal N2 Educação, sintonizando sempre às quintas-feiras a partir das 8 da noite. E a reprise ainda na tela da TV Nova também, no domingo, às 11h30 da noite. Combinado assim, é o Saúde em Evidência, o consultório em sua casa, trazendo sempre dicas e orientações importantes no ramo da saúde e trazendo informação precisa para você. Conosco, essa noite, o Dr. Igor Silvestre. Ele é pediatra, também é nutrólogo infantil pelo PGPN em Boston, é pós-graduando em alergologia e imunologia e atende aqui no Hospital Memorial Arco Verde. Dr. Igor, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Tiago. Uma boa noite para você. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que acompanham também a TV LW. E estamos aqui para responder as perguntas da forma mais objetiva possível. Coisa boa. Doutor Igor, um convidado em especial hoje para você. Além do profissional exemplar que é um vitorioso, alguém que venceu a Covid-19. Vai contar um pouco da sua experiência com a doença, o processo, infelizmente, que passou na UTI, mas graças a Deus está aqui conosco. Vai falar um pouco a respeito disso e também vai falar um pouco a respeito sobre a sua profissão, a sua área, que é na pediatria, atendendo as crianças que também, né, doutor, são vítimas da Covid. A gente vai ver algumas coisas nesse sentido, né, doutor, a respeito de como a Covid atinge as crianças, não é isso? Sim, de fato. A gente sabe que a Covid ela não escolhe idade, não escolhe sexo, porém, as crianças elas são afetadas de forma mais leve. Existem várias hipóteses para justificar por que esse fato ocorre. Entre elas, a gente sabe que o coronavírus, ele se liga às células pelo receptor de angiotensina, receptor de ECA. E nessas crianças, esse receptor está mais imaturo. Essa seria uma das causas para justificar. Outra causa seria alguma proteção cruzada que essas crianças têm por ter tido contato com outros tipos de coronavírus, que são responsáveis por infecções respiratórias. Esses anticorpos poderiam gerar alguma proteção cruzada contra o Covid-19, que é o principal foco. Outra causa possível seria a menor exposição que essas crianças têm. Por exemplo, criança não frequenta bar, criança não vai frequentemente a restaurante, criança não frequenta academia. Então, a menor exposição também seria uma justificativa plausível para essa gravidade menor, embora não deva ser desconsiderada da Covid-19 na faixa pediátrica. Pois é, o doutor já deu uma introdução aí, eu quero agradecer os nossos apoios, conosco o Grupo LW, Laboratório Labopac, também Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você, e a gente vai acompanhar o VT com o tema de hoje. Sem dúvida, este é o momento mais esperado por aqueles que estão enfrentando a Covid-19, quer sejam pacientes ou familiares. A recuperação. Poder sair pela porta da frente do hospital com um sentimento de vitória. Embora o país tenha registrado quase 4 milhões de casos, são mais de 3 milhões o número de recuperados da doença. Números que indicam que a infecção do coronavírus no Brasil está regredindo. Porém, os olhos se voltam para as crianças. Estudos revelam que novas síndromes ligadas ao vírus têm surgido e até causado óbitos de crianças e adolescentes. Para falar sobre os dois assuntos, recuperação da Covid-19 e infecção do coronavírus no âmbito infantil, ninguém melhor que o nosso entrevistado. O Dr. Igor Silvestre é pediatra e venceu a doença e falará conosco no programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, eu queria começar primeiro, o senhor já deu a introdução sobre o que a gente vai tratar um pouco a respeito dos sintomas da Covid nas crianças, mas primeiro eu quero conversar com o senhor a respeito da sua experiência pessoal com a doença. Para quem não conhece o doutor, para quem nos acompanha nas outras cidades do estado, tanto região metropolitana, Agreste, Sertão, o doutor Igor é um pediatra muito conceituado aqui na nossa região, que atende aqui no Hospital Memorial Arco Verde, muito conhecido, não só em Arco Verde, mas também nas cidades vizinhas. E, infelizmente, também foi infectado com a doença, passou um longo processo internado, mas venceu, né, doutor Igor? Primeiro, eu gostaria de perguntar ao senhor como é que foi, quando surgiu, como começaram os sintomas
no senhor? Os sintomas começaram, se eu bem me lembro, era uma quarta-feira. Para ser mais preciso, acho que era quarta-feira, dia 16 de julho. Começaram com sintomas só totalmente inespecíficos. Uma mialgia, uma dor muscular, uma astenia. Na quinta-feira, eu comecei com sintomas gripais. Comecei com uma tosse produtiva, espirros, coriza, obstrução nasal, dor muscular, uma fraqueza, uma astenia bem significativa. E comecei a suspeitar de Covid, porque há muitos anos que eu não tinha febre e até mesmo as gripes que eu tinha, raramente eu tinha febre. E era diferente, eu não sei exatamente porquê, mas era diferente de uma gripe comum, apesar dos sintomas ser idênticos de uma gripe. Tanto que, logo no domingo, eu fui para o hospital para fazer uma tomo, e a tomo evidenciou até 25% de comprometimento em ambos os pulmões, com aquele padrão característico do Covid, padrão de vidro fosco. Aí eu pensei, muito provavelmente eu estou com Covid, vou ficar em casa, não vou trabalhar a semana, fiquei em casa, isolado, só com a família, e vou decidir observar a evolução do quadro. Só que eu não estava evoluindo bem. A febre se mantinha, na verdade a febre começou no domingo, e ela era constante, quase sempre no mesmo horário, no final da tarde, e eu comecei a apresentar dispneia, a esforços que antes, dispneia, para quem não sabe, quer dizer, cansaço, a esforços que antes não me causavam esse cansaço. Tanto que meus amigos me ligaram, né? Eu estava sempre comunicando meu quadro clínico, e um deles, Rafael, disse, olha, vá para o hospital, repita essa tomo e faça uma gasimetria arterial. Então, na quarta-feira mesmo, à noite, no comecinho da noite, eu fui para o hospital, repeti a tomo e já tinha havido uma piora bem significativa. Já estava com comprometimento de quase 50% de ambos os pulmões. Eu já estava cansando até esforços banais, andar no plano, tomar banho. Então, eu decidi, pelos fatores de risco que eu tinha, um problema que eu tive em fevereiro, eu tive um infarto em fevereiro, apesar de não ter ficado com sequela, mas infarto é infarto. Então, eu digo, não, eu vou para Recife, vou para o hospital de referência Covid, que eles já atenderam mais de 1000 casos, já tem muita experiência. Então, na própria quarta-feira, assim que eu saí do Hospital Memorial, eu já fui direto para o Hospital Português. Fui dirigindo, fui bem durante o percurso. E ao chegar lá, já fui prontamente internado. Aí, a partir daí, a evolução não foi muito favorável. A partir do fiquei 4 dias na enfermaria, mais ou menos. A partir do 4º dia, fui internado em UTI, fui entubado, passei 5 dias entubado, fiquei bem grave. Mas depois eu vou entrar em detalhes, provavelmente, nas próximas perguntas. Pois é, doutor, como é que foi esse período de UTI? Porque a gente sabe, pelo profissional que o senhor tem todo o conhecimento técnico, como o senhor já mencionou, todos os termos, entendia bem do assunto, como é que estava o seu quadro, a evolução ou não. E quando chegou no momento de ficar na UTI, quando agravou, o que é que passou na sua cabeça, qual foi o sentimento? Eu suspeitava fortemente que o meu quadro ia ser um quadro grave, porque os sintomas já estavam muito intensos em poucos dias de doença. Então, quando o médico chegou para mim, olha, a gente vai para a UTI, mas a gente não vai lhe entubar agora, a gente vai ficar fazendo VNI, que é um procedimento onde se bota uma máscara, se fornece oxigênio sob pressão, você vai ficar pronando. Eu não tenho lembranças vívidas nem detalhadas desse momento, porque as medicações elas causam uma certa amnésia, inclusive anterógrada, 2 dias próximos antes de ser medicado. Entre elas, a que mais causou isso foi o Precedex. Então, assim, alguns dias, na minha memória, alguns eventos estão meio, digamos assim, nublados. Mas eu lembro que eu fiquei na UTI alguns dias antes, pronando, fazendo VNI. Só que o momento que mais me marcou, que eu lembro com detalhes, foi quando os médicos chegaram para mim e disseram, olha, sua gaso não foi boa, sua gasometria, a gente vai ter que lhe entubar. Está chamando a equipe da anestesia para fazer a intubação. Aí foi nesse momento que eu chamei minha irmã e disse, olha, minha irmã chegou para mim e falou, olha, você quer deixar uma mensagem para a família? Eu digo, quero. Eu sabia da gravidade que eu estava, eu sabia que eu ia ser entubado, eu sabia que a chance de morrer era alta, muito alta. Então, nesse momento, eu acho que foi o momento mais marcou, foi o momento que eu me despedi da minha família.
eu cheguei para minha irmã e falava, olha, caso eu não saia, caso eu não sobreviva, diga à minha esposa que ela é o amor da minha vida, que eu faria tudo de novo, que ela sou muito feliz. Diga para minha filha que ela foi a melhor coisa que me aconteceu, um anjo. Diga ao meu pai, diga para minha mãe, sair deixando mensagem para todo mundo da família. Isso me trouxe uma carga emocional pesadíssima, pesadíssima. Você se despedir das pessoas que você ama, sabendo que vai dormir e não sabe se vai acordar depois. Esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes. Difícil, né, doutor? Difícil demais. E depois desse momento? Depois, quando o senhor evoluiu, iniciou-se aí uma recuperação, como é que foram esses últimos dias de UTI até a saída do hospital? Eu fui entubado, passei 5 dias entubado, que é pouco para um paciente COVID, normalmente passa 14 ou mais. Eu tive uma evolução muito boa. No primeiro dia de intubação, eu fiquei gravíssimo, muito grave mesmo. Eu fiz uma desautonomia, para quem não sabe o que é. Eu fiz flutuações de pressão arterial. A pressão ia para 220, depois caía para 80. Estava com 2 bombas ligadas, uma para aumentar a pressão quando ela baixava, outra para baixar a pressão quando ela subia. Fiz uma desautonomia terrível. O pessoal chegou a cogitar fazer imunoglobulina, que é um tratamento só para os casos muito graves. O médico da UTI chamou a minha irmã no canto e chegou a falar, olha, vá preparando a família, porque a gente acha que ele não vai sobreviver. Eu fiquei gravíssimo. É por isso que eu atribuo a minha recuperação rápida ao milagre. Foi Deus, com certeza teve a ação de Deus ali. Porque em menos de 24 horas, todos os meus parâmetros melhoraram de forma brusca. Meu índice de oxigenação estava de 60, subiu para 100. Eu estava no ventilador com uma pressão de inspiração altíssima, estava com a FI de 100 e ainda não estava conseguindo manter bons parâmetros de saturação. Isso aí melhorou em 24 horas. Fiquei pouquíssimo tempo entubado. Eu atribuo essa melhora não a outra coisa, foi realmente um milagre mesmo. Obviamente, sem desmerecer os médicos da UTI do Português, que são extremamente competentes e muito humanos. Nesse dia a dia, eu estou tentando imaginar aqui como é que era a sua posição dentro do leito de UTI. Porque, conhecendo todos os dados técnicos e entendendo dos gráficos dos equipamentos, o senhor olhava também, acompanhava como o equipamento estava procedendo ou não, como é que estava funcionando, a sua evolução com esses gráficos, como era a conversa com os médicos a respeito disso, o senhor perguntava quando estava lúcido, quando podia conversar com eles, como era esse convívio? Tiago, depois que passou a sedação, eu ainda fiquei uns dias para, digamos assim, voltar meu estado de vigília normal. Voltar. Demora um pouquinho para passar o efeito das medicações. Você fica oscilando entre consciência e inconsciência quando está voltando. Mas quando eu voltei ao estado de consciência normal, eu ficava frequentemente olhando para o monitor, principalmente o que mais me chamava a atenção, o que mais me incomodava era a saturação, que às vezes estava baixa, flutuava, às vezes estava 92, às vezes subia. E também eu tenho que agradecer muito também a minha irmã, que ela é médica, ela é neuro, que estava lá no pé o tempo inteiro, pegou altas brigas com a equipe lá, estressou todo mundo, mas ela foi fundamental na minha recuperação, foi muito cuidadosa, sofreu pra caramba também lá do meu lado, principalmente quando eu estava gravíssimo. Agradecer a minha esposa também, que quando a minha irmã não estava, quem estava era ela, que é fisioterapeuta, também estava lá monitorando. Estava cercado de profissionais, né? Estava cercado. Além do amor da família, profissionais. Também ficava monitorando o tempo todo, o monitor, os parâmetros. Se tinha alguma coisa fora do normal, eu já chamava alguém. Eu acho que nunca ninguém estressou tanto a equipe, feito elas duas. E a sua saída do hospital, a sua recuperação, as redes sociais aqui, você que mora fora, em Arco Verde, na região, foram muito movimentadas com relação ao estado de saúde do Dr. Igor, e quando souberam, né, quando a notícia correu que ele se recuperou, foi uma festa muito grande. O senhor acompanhou isso depois, doutor? E a sua recepção quando o senhor saiu do hospital? A recepção foi uma total surpresa, Tiago. Eu não esperava que tivesse a metade da repercussão que teve. Realmente, depois eu soube que teve uma mobilização imensa na cidade, não só aqui em Arco Verde, mas também queria agradecer ao pessoal do Pesqueira, que fizeram correntes de orações, mandaram mensagens, passaram muita energia positiva. O pessoal de Buíque também, muita oração. E a recepção foi emocionante, porque quando eu cheguei, o pessoal já estava no Belvedere me esperando,
com bola de sopro, em pé, em cima das caminhonetes, pulando. Seguiu em carreata, buzinando o carro. Os caminhoneiros passavam, buzinavam também. Até quando eu cheguei em frente ao memorial, estava a equipe inteira lá na frente. Acho que tinha mais de 50 pessoas. Não sei se tinha tanta gente assim. Estava emocionado. Desci, saí abraçando todo mundo. Foi realmente muito emocionante. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. Lembro que você pode seguir as nossas redes sociais e também acompanhar o programa Facebook, YouTube e Instagram TV LW. Mais uma opção para você assistir no canal N2 Educação, nas quintas a partir das 8 da noite. E a reprise na tela da TV Nova nos domingos a partir das 11h30 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Doutor Igor, mais uma vez obrigado pela sua presença. A gente falou um pouco no primeiro bloco a respeito da sua recuperação, graças a Deus o senhor está aqui. Vamos falar um pouco a respeito da sua área agora, pediatria e a nossa preocupação, quem é pai, de quem é avó, de quem é tio, enfim, de todo mundo com as crianças. No começo da pandemia se falava muito a respeito das crianças que não corriam risco. Era um grupo que não tinha esse perigo de contágio. Hoje, infelizmente, a história é outra. Como é que o senhor está vendo isso e como é que a Covid pode se manifestar nas crianças? Até pouco tempo, achava-se que realmente as crianças, além a maioria ser assintomática, boa parte era sintomática, persiste assim. Porém, recentemente foi descrita uma síndrome chamada síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria, que vem sendo responsável por óbitos e uma morbidade muito grande em crianças. A COVID comum em criança apresenta sintomas semelhantes aos adultos. Tosse seca, mialgia, dor na garganta, astenia significativa. Esses são os principais sintomas, além da febre. Também os principais sintomas. Há casos descritos de
uma síndrome gastrointestinal, com diarreia, vômitos do abdominal, embora não seja tão comum. É bem mais comum na faixa pediátrica nos adultos, embora a frequência ainda seja abaixo de 10%. Realmente, os sintomas mais frequentes são febre, tosse seca, dor na garganta e astenia. Com relação à faixa etária das crianças, doutor, a gente vê os grupos de risco, os idosos, a gente vê as pessoas que já têm alguma comorbidade. Dentro do grupo das crianças, alguma coisa a ver com relação à idade? As crianças mais novas são mais frágeis, são mais suscetíveis, os bebês, como funciona isso? A gente vem observando que essa faixa etária mais precoce, mesmo bebês, aqui no nosso estado a mortalidade tem sido maior. Mas a gente sabe que os grupos de risco de pediatria são principalmente aquelas crianças que já têm alguma comorbidade prévia, principalmente respiratória, uma asma, uma fibrose cística, alguma malformação pulmonar, cardiopatias são também fatores de risco, doenças limitantes, doenças que envolvem coagulopatias. Então, assim, essas crianças que têm essas comorbidades têm uma chance maior, que nunca vai dizer que vai acontecer de fato, de agravar os quadros de Covid. É complicado, né, doutor? A gente que é pai, que é mãe, nosso público que está assistindo agora, dá uma dor, dá um aperto no coração, uma preocupação maior, né? O pai e a mãe agora que está nos assistindo e está com seu filho febril, gripado, como é que ele deve proceder, doutor? Quando é que ele deve levar a uma unidade básica de saúde? Quando é que ele deve levar a criança a um hospital para que seja atendida e que tenha esse atendimento correto? Como nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e é muito difícil a gente diferenciar uma síndrome gripal inicialmente e um Covid, a gente recomenda que os pais tragam as crianças de preferência depois das primeiras 48 horas de febre, para a gente pegar a janela mais propícia para fazer os exames laboratoriais. No caso, o exame que poderia ser feito com essa precocidade seria um PCR, um RT-PCR, que seria o suave, nasal e de orofaringe, e alguns exames laboratoriais diversos. Se o paciente apresentar dispneia, desconforto respiratório, faz aquela força para respirar, aparece a costelinha, entra a retração de fúrcula, no caso, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, desconforto respiratório, independente do tempo de doença, procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Com relação ao tratamento, doutor, tem sempre o perigo dos pais medicarem já os filhos em casa, né? Com sintoma de gripe, com sintoma de febre, enfim, e já medicar alguma coisa. Com relação a essas circunstâncias, o senhor aconselha o quê com os primeiros sintomas a respeito de medicação em casa? Olha, a gente não contraindica o uso de antitérmico em casa, até para a gente poder esperar as 48 horas iniciais para levar para o atendimento médico no tempo mais apropriado. Os antitérmicos mais usados são dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Não existe nenhum relato que qualquer um dos Tudo três... isso está liberado. Inicialmente, suspeitava que o ibuprofeno fosse ser prejudicial para a Covid devido a alguma relação com o receptor da enzima conversora da angiotensina. Mas não foi comprovado, não. Foram só estudos iniciais. Tudo muito recente ainda, né, doutor? Tudo muito recente. A gente só tem uma experiência de 6 meses com Covid aqui no Brasil. 6 meses é muito pouco para se elaborar um protocolo eficaz ou até mesmo com uma vacina. Com relação aos métodos de prevenção, as crianças, por serem um grupo mais suscetível, enfim, a gente pode ter as mesmas orientações e fazer as mesmas coisas que um adulto faz, por exemplo, com relação ao uso de álcool, com relação ao uso de máscaras. Isso também é recomendado para as crianças? Basicamente, sim. O mais importante é o isolamento social. Evitar contato, evitar aglomerações, ficar em casa o máximo possível, de fato. O uso de máscara é essencial, tanto em adulto quanto em criança. Lógico que as crianças menores de 1 ano dificilmente vão permitir o uso de máscara, então evitar de sair de casa com elas. E se você for sair, você o adulto responsável da casa, sair de máscara, porque além de proteger a si mesmo, você está protegendo os seus contactuantes. No caso, seu pai, seu filho, sua esposa. E o álcool em gel não tem contraindicação. Usar livremente, contanto que as mãos estejam livres de sujeira visível, o álcool gel pode substituir uma lavagem de mão, até mais rápido. Usar bastante, de forma abundante, inclusive para higienizar a superfície. Eu pesquisando sobre o programa e pesquisando sobre a nossa entrevista hoje, doutor,
Eu vi que estão surgindo novas síndromes por conta dessa pandemia e por conta do coronavírus, né? Já não bastasse a Covid, outras doenças estão surgindo. Eu vi uma doença chamada doença de Kawasaki. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria também emitiu nota a respeito dessa doença. Queria que o senhor falasse a respeito dela. A doença de Kawasaki é uma síndrome rara, que ela é caracterizada, é uma vasculite de vasos médios. Vasculite é inflamação de vaso sanguíneo. E ela é vasculite de vaso de médio calibre, mais frequentemente. E tem um vasozinho de médio calibre que a Kawasaki gosta de pegar, que ele é perigoso. Digamos assim, que ele irriga um dos tecidos mais nobres do corpo, que é o miocárdio. Kawasaki é uma das causas mais frequentes de cardiopatia adquirida, inclusive nos países desenvolvidos é a causa principal. Ela causa uma alteração chamada, é um aneurisma, que é tipo uma bolsinha que se forma lateral ao vaso, aneurisma de coronária. Ela é caracterizada por febre, uma conjuntivite não purulenta, bilateral, alterações de mucosas, de pele, principalmente hiperemia, mãos, pés, alterações na língua. E essas alterações cardiológicas, essas são mais preocupantes, porque realmente o paciente pode ficar com problemas a longo prazo. Além de causar o aneurisma das coronárias, também causa miocardite, às vezes evolui insuficiência cardíaca, pode causar uma pericardite. Esse aneurisma às vezes rompe. Então, é uma doença com uma morbidade considerável. E que tem ligação com o coronavírus. Na verdade, o coronavírus está sendo associado a uma síndrome recentemente descrita chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que ela combina sintomas de Kawasaki, síndrome de ativação macrofágica e síndrome toxêmica. É uma síndrome potencialmente grave, é a evolução desfavorável da Covid, que põe em vida risco de várias crianças. Inclusive, a gente teve uma morte aqui Exato, recente. doutor. Justamente uma das questões que eu separei para o senhor é justamente sobre essa síndrome multissistêmica, não é isso? Síndrome É inflamatória mais multissistêmica. uma relacionada também ao coronavírus. E como é que ela se manifesta? Quais são os sintomas dela? Para você dar o diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica, normalmente você tem que estar com febre há mais de 3 dias, é obrigatório. Normalmente você tem os marcadores de inflamação positivos, PCR, VHS. Você tem que ter uma prova de infecção pelo Covid, ou RT-PCR, ou a sorologia, porque normalmente essa síndrome se manifesta dias ou até semanas depois da infecção. Às vezes o RT-PCR não está nem mais positivo, mas a sorologia está lá, o IgM ou às vezes só o IgG. E além disso, você tem que fechar 2 critérios ou mais de uma lista de critérios que envolve alterações cardiológicas, miocardite, inflamação nas válvulas, valvulite. Ou então, além das alterações cardiológicas, alterações gastrointestinais, são outros critérios, como diarreia, vômito. Outras alterações são coagulopatias, que a gente diagnostica pela alteração do TP, TTPA, dedímero, também é importantíssimo. Todos os profissionais estão tendo que se reinventar, né? Aprender mais, se aprofundar ainda mais, porque é uma doença nova para todo mundo, inclusive para quem está na linha de frente, né, doutor? É verdade. É verdade, e a gente não pode subestimar a gravidade do Covid em criança, não é uma doença boba. Eu que eu diga, apesar de eu fiquei gravíssimo, mas assim, a gente não pode subestimar a gravidade na faixa pediátrica e levar a sério, procurar o posto de saúde na dúvida, procurar o serviço de saúde mais próximo para o diagnóstico ser fechado e as medidas serem tomadas. Eu vi também que a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento a respeito disso para essa notificação obrigatória dessa síndrome, justamente para ter um controle dos dados, né, doutor? Isso, mais de informações. Fato. De fato, essa parte epidemiológica é muito importante, porque você sabendo a incidência da doença em determinada área, você pode tomar medidas mais apropriadas e mais direcionadas. Esses exames são basicamente exames de sangue, né? O senhor falou termos técnicos aí, mas é coleta do sangue que pode ser feita, né? A maior parte dos exames são laboratoriais, são de sangue, amostra de sangue, com exceção do RT-PCR, que é a amostra de secreção da mucosa nasal e orofaringe. Para aquelas crianças que já têm algum problema, alguma comorbidade também, doutor, que sofrem com algum problema, elas infelizmente também são mais suscetíveis, né? Sim, de fato. Como eu mencionei anteriormente, crianças com problemas prévios, pulmonares, doenças respiratórias prévias, cardiológicas, alguma malformação, doenças renais, em todas elas têm suscetibilidade de ter uma forma mais grave do Covid. Enquanto o senhor
médico atendendo, lidando com os pacientes, como é que o senhor tem visto a preocupação dos pais? O senhor também é pai, mas como é que o senhor está vendo isso? E principalmente agora também, que o senhor passou pela doença, né? O senhor é um sobrevivente. Como é que o senhor está analisando esse cuidado dos pais com os filhos com relação à Covid? Eu acho que não está tendo o cuidado que devia se ter, de fato. Porque a gente vê as ruas cheias de gente, ninguém está respeitando essa parte de distanciamento, muita gente ainda sem máscara nas ruas, pessoal frequentando bares superlotados, mesas com muita gente. Eu acho que o pessoal devia levar muito a sério. Inclusive, quem já teve a doença não deve relaxar nas medidas de proteção. Permaneça usando máscara, permaneça usando álcool gel, porque cada vez estão sendo mais relatados casos de reinfecção. E a gente não sabe praticamente nada sobre essa doença, que ela é muito nova. Então, é bem possível que quem já adoeceu possa se contaminar novamente. Aproveitando que o senhor falou um pouco a respeito do assunto, o senhor ainda tem algumas sequelas, né? O cansaço ainda persiste, né? Como é que está esse pós-Covid, né? A questão da recuperação, os esforços, a reação a eles, como é que o senhor está lidando? Olha, a recuperação eu já sabia que ia ser lenta e de forma gradual, mas eu ainda tenho uma certa limitação para fazer médios esforços. Por exemplo, um lance de escada eu canso bem mais do que eu cansava anteriormente. Mas isso com a ajuda da fisioterapia, o dia a dia, isso vai ser uma melhora gradual. Eu acredito que não deve ficar com sequelas, igual a maioria dos pacientes jovens não ficam com sequelas, não fica com fibrose, mas isso vai ser acompanhado, a gente vai fazer ainda exame de imagem, e eu acredito que logo eu volto ao meu 100%. Deus quiser, com certeza, doutor. Com relação às aulas, vou aproveitar para perguntar ao senhor também. Tem muito se questionado a respeito no país sobre essa questão das aulas, a volta às aulas para as crianças. Como é que o senhor vê esse assunto e a sua opinião a respeito dele? Olha, eu acho que está muito cedo ainda para a gente pensar, até porque a gente, de acordo com os jornais divulgam aí recentemente que Pernambuco está tendo uma diminuição no número de casos, mas Arco Verde não está nessa realidade. Eu acho que isso devia ser individualizado para cada cidade. A gente não está no momento de voltar às aulas. Eu acredito que se voltar agora, setembro, como o pessoal quer que volte, eu acho que não vai ser legal. As crianças, eu acho que esse pico da pediatria ainda está por vir, principalmente se as aulas voltarem recentemente agora. Eu acho que está muito precoce, eu acho que não é o momento. Eu acho que isso aí devia ser estudado e postergado o máximo possível até a gente estabilizar melhor essa situação ou até a gente ter uma vacina eficaz. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar nossas páginas, isso mesmo, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. E aqui na tela da TV Nova, várias opções para você acompanhar. No canal N2 Educação, sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. E a reprise na tela da TV Nova, todo domingo, a partir das 11h30. Conosco, no programa Saúde e Evidência, trazendo essas informações importantes para você, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Hoje recebendo o Dr. Igor, esse sobrevivente da Covid, né, doutor? Coisa boa, é um dos heróis. Nunca cheguei tão perto de cruzar a linha. A gente vai acompanhar a pergunta da Ilma, ela é telespectadora nossa, enviou uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar. Olá, o meu nome é Ilma Souza, moro aqui na cidade da Pedra, tenho 2 filhos e sou agente comunitária de saúde. No momento, eu deixei os meus filhos, desde o começo da pandemia, há mais de 4 meses, na casa de seus avós. E eu gostaria de perguntar ao senhor se eu fiz o correto ou se exagerei nessa decisão. Olá, Ilma. Obrigado pela pergunta. Olha, por você estar diretamente envolvida com pessoas, inclusive muitas delas doentes, eu acho prudente, sim, você se afastar dos seus filhos, até passar um pouco mais essa época de pandemia, ou até a vacina realmente está sendo aplicada de forma eficaz. Embora eu não tenha feito, mas eu acredito que o seu afastamento foi prudente, sim. Pois é, doutor, como é que o senhor analisa isso? A Ilma é um exemplo grande sobre isso também. Ela é uma profissional da área da saúde, trabalha diretamente com o problema, está na linha de frente, assim como o senhor. Como é que o senhor vê essa questão da infecção também dos profissionais da área da saúde, assim como o senhor, um exemplo claro disso, lidando com o problema, enfrentando o problema, se infectou também? Como é que o senhor vê essa questão do pessoal da linha de frente? Olha, o pessoal da linha de frente realmente tem adoecido muito, tem havido muitos casos. Isso é um problema grave, porque vários serviços de saúde estão ficando desfalcados, sem profissionais, por conta da infecção interna. Embora os hospitais, pelo menos o hospital que eu trabalho Memorial, o pessoal tem muito cuidado. Álcool todo lugar, o pessoal limpa maçaneta, fechadura o tempo todo, o pessoal está sempre de máscara, mas isso é uma realidade que tem sido relatada e que causa um impacto muito grande nos serviços de saúde. Com relação a esses cuidados em casa também, doutor, o senhor se infectou, teve a experiência com a Covid, cuidados em casa com relação à infecção, com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha, esses cuidados como eram antes e depois da infecção? Olha, eu nunca fui um cara descuidado. Eu tenho uma roupa específica para trabalhar. Quando eu chego em casa, eu tiro antes de entrar. Normalmente boto numa sacolinha de plástico. Tem um calçado específico só para trabalhar, que eu não entro em casa com ele. Normalmente, quando eu estou trabalhando, eu estou frequentemente com N95. Uso o face shield, que é aquele viseirinha de plástico transparente. Estou sempre usando álcool antes ou depois de examinar o paciente, mas mesmo assim a gente não está totalmente protegido. A gente está na linha de frente, às vezes uma criança tosse, uma partícula passa. Normalmente a gente está na linha de frente, está sujeito a pegar cargas virais mais altas. E por mais que você tome as medidas, a chance de infecção cai de forma drástica, mas nenhuma proteção é 100%, nada é 100%. Mas as medidas são muito eficazes e não devem ser abandonadas de forma alguma.
Eu lhe perguntei sobre esse cuidado em casa porque eu peguei alguns dados aqui para a nossa entrevista com relação a esse contágio das crianças, porque a gente vê que as aulas foram encerradas e as crianças estão em casa, né? Alguns dados que eu peguei aqui de alguns dias atrás do nosso programa. Desde o início da pandemia, houve 647 casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças, entre pacientes até 14 anos, doutor, com 48 mortes, e foram 366 casos graves, isso até antes da nossa gravação. Como é que o senhor avalia esses números com relação a esse aumento e esse número de contágio entre crianças e esse cuidado que muitos responsáveis, pais, não estão tendo, né, para levar para casa, infelizmente, o vírus? De fato, eu acredito que a maioria dessas infecções foram causadas pelos próprios pais que levaram os vírus, porque as crianças estão tendo exposição mínima, realmente estão em casa, não estão tendo as aulas. Então, assim, eu acredito que isso deve ser atribuído principalmente à falta de adesão às medidas protetivas que os pais estão tendo, não estão tendo o cuidado necessário. É por isso que essas medidas são tão importantes para proteger você quanto os seus contactantes. Elas têm um impacto muito mais importante do que se pensa. Às vezes você acha, não, eu não tenho problema, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não sou obeso, Covid eu vou ter leve. Tá, digamos que até você tenha leve, mas seu pai, que é idoso, que é hipertenso, que é diabético, sua mãe, que tem lá, sei lá, seu problema de saúde, faz tratamento para câncer, toma corticoide, e aí, como é que fica? Tem que levar em consideração que você não está protegendo só a si mesmo. Existe aquela rede toda que pode se infectar com você. Inclusive, eu acredito que a maioria das crianças estão pegando em contato com os adultos. O senhor lida com alergologia e com imunologia, né? São duas coisas que, entre as crianças, são comuns. Eu fiz uma pergunta a respeito da volta às aulas, se o senhor era a favor ou não nesse momento. Pensando no pós-pandemia, como é que o senhor analisa o retorno das atividades com as crianças e com relação ao que muita gente fala, muita gente chama de novo normal? Como é que vai ser esse mundo escolar com relação a esse convívio com o coronavírus? Como é que o senhor analisa isso e como é que o senhor imagina com relação a cuidados com as crianças? É possível retomar as aulas, é possível retomar as atividades com as crianças, sabendo que elas não têm o mesmo cuidado que a gente, sabendo que o contato delas com umas com as outras é maior, o contato com os objetos, de colocar a mão na boca, de ingerir algumas coisas impróprias. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acredito que realmente o coronavírus veio para mudar totalmente os hábitos da população. Realmente essa questão de uso de máscara, de higienização excessiva, que nunca é excessiva, lógico, higienização é sempre bom. O uso de álcool em gel, acredito que veio para ficar, até porque a gente não sabe se o coronavírus dá imunidade permanente, não sabe se quem adoeceu pode ficar reinfectando de forma definitiva, não se sabe se a vacina vai ter uma eficácia a longo prazo, não se sabe se a vacina vai ter que ser anual, se o vírus vai passar por mutações, como o vírus da gripe faz. Você tem que tomar uma vacina anual, porque o vírus está sempre sofrendo mutação, e, você faz a vacina desse ano com as cepas mais prevalentes do ano passado. E mesmo assim você ainda gripa. Por quê? Porque o vírus sofreu mutação, aqueles anticorpos que você tinha não funciona contra os novos vírus. Ninguém sabe nada sobre o Covid, então o que é uma grande incógnita. Mas eu acredito que essa mudança de hábito vai permanecer e deve permanecer. Principalmente com o uso de máscara, diminuição de contato, manter uma distância segura, até mesmo para as crianças. Eu acho que isso deve ser adotado. Eu acho que realmente o Covid veio para causar essa mudança radical nos hábitos e nos comportamentos. Principalmente nossos, né, doutor? Pois é. As crianças deu essa responsabilidade. Né? Exatamente. Outra pesquisa que eu peguei, outros dados importantes para a nossa entrevista, doutor, foi uma pesquisa da USP, lá em São Paulo. Eles realizaram uma autópsia numa criança de 11 anos que foi vítima da Covid-19 e infelizmente faleceu. Segundo os dados dessa pesquisa, o procedimento detalhou que o vírus atingiu mais o coração, a área do coração dessa criança. Um organismo saudável, uma criança relativamente saudável, e eles detectaram que o vírus ele foi mais nocivo na área cardíaca, na área do coração. Como é que o senhor analisa isso e esses dados, o que é que eles significam? A gente sabe que a síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria, ela atinge vários órgãos e sistemas, como o próprio nome fala, multissistêmica, porque pega vários sistemas, pode atingir.
E uma das alterações mais significativas realmente são as alterações cardíacas. A gente sabe que o vírus pode causar uma miocardite, uma pericardite, uma valvulite. Pode dar aneurisma de coronária, como a doença de Kawasaki faz, que eu citei anteriormente. Então, assim, coração, pulmão, rim, essa síndrome multissistêmica pode atingir pelo menos 2 sistemas ou mais. 2 ou mais. E o coração é um desses órgãos, um órgão nobre, que, quando atingido, pode causar vários problemas, inclusive a morte, que foi o que aconteceu no nosso caso aqui em Pernambuco. Esse óbito que infelizmente foi registrado aqui, né? Com relação aos pais, mais recomendações que o senhor possa passar para os pais com relação à higiene das crianças nesse momento? Olha, o que eu recomendo é o que todo mundo recomenda, que vocês já estão cansados de ouvir saber, mas assim, vou reiterar e vou reforçar, porque realmente a importância é fundamental. Máscara. Aquelas crianças maiorzinhas, normalmente menor de 1 ano, raramente vai deixar colocar uma máscara. Mas o uso de máscara quando for sair de casa. Evitar sair de casa. Praticar, de fato, o isolamento social de forma eficaz. Os adultos que não quiserem praticar ou não puderem, máscara o tempo inteiro. Higienização das mãos frequentemente. Manter o distanciamento social o máximo possível. Evitar grandes aglomerações. E ter hábitos de vida saudáveis. Se alimentar bem, tentar não se estressar muito, fazer atividade física para manter o sistema imunológico legal, para poder combater bem esse vírus caso ele venha a acometer. Outros números que eu peguei, doutor, foi com relação a óbitos de bebês por conta da Covid. Mais de 25 bebês faleceram por conta da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa questão dos bebês e principalmente da relação das mães que ainda amamentam, os cuidados que podem ser, que são importantes a mãe ter com relação ao contágio da criança. Não existe relato de transmissão do Covid pelo leite materno. A amamentação é extremamente importante, deve ser estimulada. As mães que tiverem com sintomas gripais usarem máscara ao amamentar. O leite materno, de fato, é o alimento mais importante para qualquer criança. Até os 6 meses deve ser feito de forma exclusiva. Não precisa nem dar água. E esses bebês, por serem muito pequenininhos, sistema imunológico ainda imaturo, estão em desenvolvimento, realmente são mais suscetíveis e merecem um cuidado especial. Muita criança em casa, doutor. As crianças estão em casa, estão com os pais, não tem escola, não tem atividade externa. Muitas estão se alimentando mal. Quais são as dicas do senhor com relação à alimentação das crianças? Olha, dar preferência a frutas e verduras, praticar atividade física em casa mesmo, na medida do possível. Evitar os alimentos que a gente chama ultraprocessados, que são aqueles mais industrializados. Evitar excesso de sódio, que estão nos salgadinhos. Evitar excesso de doce, bolacha recheada, biscoito, sorvete, que também tem muita gordura trans por trás. Evitar a gordura trans, lógico. Então, assim, uma alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, um prato bem colorido, recomendo pelo menos 5 cores no prato. E é isso. Com relação à imunidade das crianças, a gente está falando a respeito do perigo do contágio, do perigo com a relação do vírus. Como é que as crianças podem ficar mais fortes, mais imunes a qualquer tipo de contágio? Olha, alimentação. Para manter um bom sistema imunológico, você tem que ter uma alimentação balanceada. Se necessário, suplementar com algum polivitamínico, a gente indica em alguns casos, até porque a gente sabe que muita criança tem dificuldade de ingerir determinados alimentos, são muito seletivas, principalmente na parte de transição. Alguns polivitamínicos podem ajudar a reforçar esse sistema imunológico. Serem ativas, atividade física melhora o sistema imunológico, a gente sabe disso também. E praticar hábitos de vida saudáveis, basicamente isso. Além do evitar o contágio primário com as medidas de proteção que a gente já falou exaustivamente. As crianças mais novinhas, mais pequenininhas, elas não sabem falar muito o que estão sentindo, né, doutor? Como é que o pai, como é que a mãe identifica quando a criança está com problema, está com algum sintoma interno, com alguma dor? O senhor, como profissional da área, entendendo bem o mundo da pediatria, há algum sinal e alguma dica que o senhor possa dar para os pais que estão nos assistindo? Rapaz, esse é um dos grandes desafios da pediatria. Tentar descobrir o que é que aquela criança quer lhe dizer. Olha, eu recomendo, na dúvida, levar ao pediatra, porque a gente já tem experiência. Um exame físico bem feito
às vezes esclarece muitas dúvidas. É por isso que eu não sou tão adepto de videoconsulta, porque eu acho que o exame físico é um fator extremamente fundamental numa consulta pediátrica. Ele elucida muitas coisas, às vezes, não só ao escutar, mas o tocar, até o cheirar. Você consegue determinar alguma infecção pelo cheiro do umbigo, a forma que a criança se mostra, se ela está prostrada, se ela está chorosa, se ela chora quando você toca em determinada parte do corpo. Então, assim, esse é um dos grandes desafios da pediatria, mas com um bom exame físico e uma boa anamnese, a gente consegue elucidar. O que seria a muita anamnese? coisa. A anamnese é a história clínica geral. Você pega uma história detalhada, saber quando a doença começou, quando começou a febre, se teve algum fator desencadeante, sinais, sintomas, associado a um bom exame físico é uma combinação ideal para a gente tentar definir esses questionamentos, para tentar descobrir o que aquela criança está querendo lhe dizer. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você aqui na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Lembre das nossas páginas sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TV LW, para você seguir, comentar, compartilhar e também assistir o nosso programa. Além de mais opções aqui na TV. No canal N2 Educação, sempre às quintas-feiras, tá? A partir das 8 da noite. E a reprise também no domingo, às 11h30 da noite, na tela da TV Nova. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutor, a gente falou a respeito dessa questão da infecção das crianças e sobre o tratamento com relação às crianças que, infelizmente, forem ou vierem a ser infectadas com o coronavírus. Como é feito o tratamento desses pequenos? Olha, os casos leves, que são a maioria dos casos, a gente pode fazer o tratamento em domicílio, via ambulatorial. O tratamento é com sintomático, basicamente antitérmicos para combater a febre, em alguns casos antieméticos para combater os vômitos. Se o paciente estiver muito produtivo, expectorando, a gente pode fazer algum expectorante. O tratamento é basicamente sintomático. Já os casos mais graves que necessitam de internação, aí varia muito de cada caso. Hoje em dia, abandonou-se praticamente o uso da cloroquina, os consensos, a maioria deles não indicam o uso. Inclusive, o português também já tirou há mais de mês o uso da cloroquina. Corticoide faz, nos casos mais graves, principalmente os que estão precisando de oxigenoterapia. Nos casos mais graves ainda, pode-se fazer imunoglobulina.
rotineiramente faz-se uso de antibiótico, mas não por conta do Covid, mas por conta de alguma infecção oportunista secundária, alguma pneumonia bacteriana secundária. O pessoal faz antibiótico de forma rotineira. Basicamente, são essas medicações que mais uso o paciente. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Essas medicações que se falam tanto para os adultos podem ser usadas também nas crianças ou não? O senhor já falou da cloroquina e as outras, como azitromicina, como ivermectina, algo relacionado a isso? Olha, normalmente faz sim a azitromicina. Inclusive eu fiz. Não existe ainda confirmação de eficácia, mas alguns estudos relacionaram a melhora mais rápida, com negatividade do RT-PCR mais rápido. Mas se faz sim a azitromicina. A cloroquina não mais. A ivermectina não tem nenhuma comprovação. A gente usa a ivermectina como vermifugo, mais frequentemente mais para piolho mesmo, escabiose, sarna, escabiose e pediculose, que é piolho. Mas assim, não tem nenhuma comprovação de eficácia na Covid-19. O senhor mesmo tomou o quê no seu tratamento? Eu tomei azitromicina. Durante o internamento, como eu fiz uma febre persistente, os médicos pensaram em infecção bacteriana secundária, até pelas radiografias também. Então, assim, eu fiz vários esquemas de antibiótico. O último que eu fiz foi Meronem e Teico. E, embora todas as minhas culturas tenham dados negativos, todas as hemoculturas, eu acredito que realmente a febre foi mais da inflamação do que da infecção secundária. Mas fiz o corticoide, fiz dose alta de metilprednisolona. Estou em desmame agora. Estou fazendo desmame com prednisona em casa. Eu fiz corticoide inalatório junto com beta-2 de longa. Eu acredito que eu devia estar fazendo algum broncoespasmo. O pessoal associou. Estava fazendo corticoide nasal por conta da rinite, que eu estava com cateter nasal de O2, e rinite e cateter nasal não combina, que o nariz congestionado com cateter nasal. E as demais medicações eu acredito que foram mais de suporte mesmo. Mas o principal mesmo que eu tomei foi corticoide, os antibióticos, acho que foi isso. A mensagem que o senhor deixa para as pessoas que infelizmente estão nos assistindo agora e estão infectadas com a Covid-19. Tem esperança, né? Força, coragem. Não é uma doença boba, mas assim, eu venci, passei por poucas e boas, sofri bastante, fiquei gravíssimo, cheguei perto da morte, mas venci. Então, assim, se você estiver grave, não perca as esperanças. Eu consegui, então você consegue, você vai conseguir vencer. E não subestime, você que não está doente, não subestime a doença. Não subestime de forma alguma, porque é uma doença que não escolhe. Lógico, a gente sabe que é mais grave em homens, há alguns estudos que dizem que é mais grave tem sangue A positivo, mas assim, eu soube de casos de pacientes bem mais jovens do que eu, sem comorbidade, que chegaram a vir a óbito. Então, jamais subestime a Covid-19. Doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. O espaço é seu para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de contar a minha história, de falar algumas coisas pelas quais passei. Queria atribuir a minha recuperação, em parte, à equipe do português, mas a principal parte, de fato, foi Deus que agiu, não tem explicação. Os médicos lá chegaram a realmente dizer que eu provavelmente iria morrer. E a minha melhora foi extremamente rápida e inexplicável. Então, assim, o que não se pode explicar pela ciência, dá-se o nome de milagre. E foi o que aconteceu comigo. Eu queria agradecer todas as orações, lógico, primeiramente a Deus, a equipe do português, que foi fundamental, o pessoal extremamente competente, extremamente humano. Queria agradecer também a todos que rezaram por mim, fizeram essa corrente de oração, essa mobilização imensa pela qual eu jamais esperava, fiquei completamente surpreso. Queria agradecer a todos e dizer que eu estou melhorando, não estou 100%, mas vou chegar lá. E que eu tenho uma dívida de gratidão eterna com todos vocês. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui conosco. Parabéns pela recuperação. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode acompanhar a reprise aqui na tela da TV Nova no domingo, a partir das 11h30, e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral, Lídio Maciel. Para você uma excelente noite, um excelente resto de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.